Bom dia, sou Thiago Campos de Oliveira, psiquiatra em Salvador, Bahia. Quero nesse vídeo falar sobre como um médico pensa. Medicina é como se fosse qualquer outra profissão. O médico é um prestador de serviço. Existem profissões que prestam serviço, como os cabeleireiros, como os mestres de obras, como os engenheiros, como os mecânicos. Todos eles são prestadores de serviço, né? Quando nós temos uma demanda que necessite de uma intervenção específica, nós procuramos o profissional adequado. O mesmo vale para a medicina. Você já imaginou tentar construir uma casa por conta própria? Já imaginou ter uma demanda de construção, de alvenaria, de hidráulica, de mecânica, de material de construção, e você, sem entender como isso funciona, buscar fazer tudo sozinho, do zero? Seria um problema, né? Então o que é que nós fazemos? Nós procuramos quem entende do assunto. Com a medicina deve ser a mesma coisa. Para se buscar um profissional, a partir do momento que nós temos uma queixa, nós temos que imaginar que esse profissional é capacitado para fazer o que está fazendo e buscar fazer com que ele seja a fonte de informação para os nossos problemas. Como é que o médico pensa? De onde é que ele tira a ideia de que esse remédio funciona, que aquele remédio funciona, que esse tratamento é o mais adequado, que esse não é o mais adequado? Ele tira isso da cabeça dele? Claro que não. A forma do médico pensar, da medicina ser estruturada, nós chamamos de medicina baseada em evidências. O que é isso? Quando um médico dá uma conduta, diz que algo é certo, algo que é errado, que um tratamento pode funcionar, que outro tratamento não pode funcionar, ele está se baseando em estudos científicos que trouxeram para a comunidade científica, e o médico pertence à comunidade científica, aquela informação. Então, por exemplo, se nós temos a informação hoje de que a metformina trata o diabetes, isso não saiu da cabeça do médico. Ele concluiu isso através dos estudos científicos que trouxeram essa informação para ele. Esses estudos são realizados em centros de pesquisa. E quando eles são publicados, eles têm o que nós chamamos de nível de evidência. Não é qualquer estudo que pode dizer qualquer coisa, né? Tem que ser estudos com impacto de evidência, um nível de evidência forte, impactante, importante. E existem critérios para isso. Então, a partir do momento que esse estudo é publicado, o médico pode usar essa informação para tratar ou não. Então, muito cuidado com a automedicação, muito cuidado com a opinião do vizinho, com a opinião de um parente que tomou tal remédio e funcionou, com a opinião da rede social, dos fóruns, do Google, do YouTube. Muito cuidado com isso. Porque a partir do momento que um médico dá uma conduta, tem toda uma gama de pesquisa, conhecimentos e assistência por trás. Da mesma forma que um mestre de obras, ou um mecânico, ou um cabeleireiro, né, quando faz seu trabalho, tem toda uma gama de conhecimentos por trás, e a gente não vai se arvorar a fazer o trabalho desse profissional sozinho. Quando você vai no médico, ele tem que lhe identificar, ele tem que ver qual é a sua queixa, ele tem que ver o que é que lhe levou lá, aí nós chamamos isso de queixa principal. Ele tem que destrinchar a história dessa queixa, quando começou, quanto tempo ela está ali, quanto tempo ela está incomodando, o que é que faz ela melhorar, o que é que faz ela piorar, qual é a frequência com qual ela acontece, que outros sintomas vêm juntos quando aquela queixa acontece. Depois que o médico entender isso, ele tem que entender sua história da saúde, ele tem que entender que doenças você tem, que remédios você já tomou, que outros procedimentos você já foi submetido, os antecedentes epidemiológicos, você mora numa região que tem maior risco de passar por essa doença ou não, tem que entender a história patológica da sua família, para abordar a possibilidade de problemas genéticos. Ele tem que avaliar uma série de questões ligadas à história clínica. A partir desse momento ele vai lhe examinar, ele vai fazer um exame físico, se necessário um exame neurológico e, no caso da psiquiatria, um exame psíquico. Tudo isso antecedido de uma série de ponderações que nós chamamos de impressão geral e exame físico geral. Com base em todas essas informações e no conhecimento que ele tem, na ciência que ele estudou, o médico vai estabelecer uma suspeita diagnóstica. Bom, com base em tudo isso, eu acho que ele tem essa doença, essa patologia, esse quadro.
E a partir do momento que ele estabelece uma suspeita diagnóstica, ele vai fazer um plano de tratamento, que pode ou não incluir medicações. No caso da psiquiatria, que é a minha especialidade, esse é o principal arsenal terapêutico que nós temos, é a principal arma que nós temos, que é a medicação psiquiátrica. Para que a gente prescreva a medicação, depois de todo esse processo, depois de todo esse estudo, depois de toda a formação que está por trás, há certos preceitos que nós devemos seguir. O principal deles é o princípio do diagnóstico. Um médico não deve prescrever sem que haja um diagnóstico por trás, sem que ele defina o que é que ele está tratando, que doença é. Pode ser um diagnóstico de uma doença propriamente dita, que nós chamamos de diagnóstico nosológico, pode ser o que nós chamamos de diagnóstico sindrômico. O que é um diagnóstico sindrômico? Se uma pessoa está com tosse, dor no corpo e febre, a gente fala é gripe, né? No caso, tecnicamente, nós chamaríamos de síndrome gripal. Mas não é só gripe que causa isso. Um resfriado pode causar isso, uma pneumonia pode causar isso. Então isso, um parêntese, é um diagnóstico sindrômico. Então a partir do momento que o médico dá um diagnóstico, ele prescreve e só deve prescrever se ele der um diagnóstico ou pelo menos tiver uma suspeita do que ele está tratando. Um médico não deve prescrever sem indicação de prescrição. Esse é o princípio básico. Temos os princípios hipocráticos da prescrição médica, que é o da não maleficência em primeiro lugar e o da beneficência. O que quer que você faça para tratar um diagnóstico, para tratar uma doença, deve ser pensado de forma que não prejudique ou prejudique o mínimo possível, prejudique de modo sustentável e que ajude o paciente. Senão não teria sentido a gente prescrever, né? Um remédio entra na vida de uma pessoa para ajudar e não para trazer problema. Então esses três princípios da prescrição são os princípios básicos. O diagnóstico, a não maleficência e a beneficência. Temos o princípio dos efeitos terapêuticos. O que é isso? Quando eu passo um remédio para uma pessoa, o que é que eu espero que aquele remédio faça de fato? Se está com a gripe, eu espero que melhore a gripe. Se está com depressão, eu espero que melhore os sintomas depressivos. Se está com tosse, eu espero que melhore a tosse. Parece óbvio, mas muitas vezes a prescrição não médica, né, a automedicação, é cercada de certas crendices embasadas, creio eu, pela falta de conhecimento dessas informações que nós estamos mencionando aqui. Então, gente, toda vez que há uma prescrição, o médico espera ajudar aquela pessoa. Ele espera que haja efeitos terapêuticos, tá? Agora, todo medicamento, por ser uma substância química, por interagir com os tecidos do corpo, podem trazer efeitos não esperados ou não desejados, que nós chamamos de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eventualmente, podem ajudar. Por exemplo, a pessoa tem insônia, está tendo uma reação alérgica, eu prescrevo Fenergan para ela, que é um antialérgico que dá sono, por exemplo. Né? Um dos efeitos colaterais do Fenergan é dar sono. Ora, se a pessoa tem insônia e dorme e isso é bom para ela, isso é um exemplo grosseiro, foi um efeito colateral que ajudou, mas o efeito terapêutico é tratar a alergia. E o que seria um efeito adverso? O efeito adverso é um efeito colateral que atrapalha a pessoa, que prejudica a pessoa. Então, por exemplo, se eu dou um antialérgico para alguém que está com alergia e ela fica com muito sono e não consegue dirigir, isso é um efeito adverso. É uma adversidade gerada pela medicação. Tá bom? Então, esses dois itens, efeito terapêutico e efeitos colaterais, o médico leva em conta na hora de prescrever. Como leva em conta o diagnóstico, a beneficência e não maleficência. Tudo isso ali na sua frente, quando ele está lhe atendendo, depois de ter feito tudo aquilo. Anamnese, ter lhe avaliado, ter identificado, ter feito o exame físico, etc. Outro princípio importante é o princípio das interações medicamentosas. Que outras medicações você está tomando? Será que o medicamento que eu vou prescrever pode interagir com essas medicações, gerar problemas, gerar prejuízos? Esse é um dos princípios que o médico considera também. E finalmente a questão do custo. O paciente pode ter acesso àquela medicação, ele pode comprar, é difícil de comprar, é difícil de achar na rede, se ele pode pegar no posto de saúde, numa farmácia popular, ele vai conseguir ter acesso àquela medicação. Então, gente, quando o médico diagnostica e prescreve, ele está levando em conta tudo isso. E esse conhecimento foi adquirido invariavelmente após muito estudo. Graduação, pós-graduação lato sensu, que pode ser uma residência médica, que é um modo intensivo de treinamento médico numa especialidade. As especialidades médicas estão descritas no site do Conselho Federal de Medicina. Pós-graduação stricto sensu, que seria o mestrado e doutorado, cursos de extensão e uma atualização permanente.
Todo bom médico se atualiza sempre e observa todos esses itens na hora de prescrever um tratamento. Por isso que todo médico se aborrece com consulta de corredor, com consulta por WhatsApp, com pedir para dar uma olhadinha em exame. O médico se aborrece quando se pede para trocar uma receita, porque a partir do momento que a gente faz alguma dessas coisas, a gente está desconsiderando todos esses preceitos, que nada mais servem para servir melhor o paciente e para trazer segurança para o ato médico. Tá bom? Então, gente, é assim que um médico pensa em todas as especialidades. É assim que o profissional médico raciocina diante dos problemas. Então eu espero que esse vídeo ajude a vocês entenderem o que esperar de nós. Seja como psiquiatra, que é a minha especialidade, seja como qualquer outra especialidade. E que esse vídeo ajude também ao leigo a ter noção do que ele não sabe. Porque a partir do momento que alguém lê no Google que tal medicamento pode ajudar, sem ter nenhum embasamento científico, nenhum treino para raciocinar em cima disso, né, e ele quer aplicar isso à própria saúde, eu entendo que ele está sendo ingênuo, né? Ele não tem noção de que não sabe o suficiente para raciocinar da melhor forma para a própria saúde. Além de não ter noção também sobre o objeto em si, que é o que aquela medicação faz ou deixa de fazer. Então, gente, confia no médico. Ah, mas é difícil achar um médico bom, não consigo marcar, os médicos atendem rápido, não sei em quem confiar. São queixas que eu ouço muito. Qual é a solução que eu dou para problemas desse tipo? Gente, médico é que nem cabeleireiro, mecânico e mestre de obras. Você não vai deixar qualquer pessoa cortar seu cabelo, construir a sua casa ou consertar seu carro, né? Então, procura até achar. É tentativa e erro. Quando encontrar alguém que você confia, faça dele o seu profissional assistente, porque é sua saúde que está em jogo. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer comentário é bem-vindo. Um abraço e até a próxima.